Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é o segundo episódio, um episódio comemorativo e eu trago um convidado muito especial. Para quem não me conhece, eu sou Augusto Esteves Júnior, empresário, corretor de seguros, especialista em consórcio, administrador de empresas e investidor do mercado imobiliário. Hoje um episódio comemorativo de 84 anos da Bagueira Corretora de Seguros e Investimentos, a empresa a qual eu sou o CEO. Antes de mais nada, inscrevam-se, deixa seu like, ativa o sininho, comenta aqui o que vocês estão achando do episódio, deixem sugestões sobre os próximos episódios e próximos convidados e compartilha com as pessoas que você acha que esse episódio seja pertinente. Hoje, o convidado mais do que especial é o Augusto Esteves, presidente da Bagueira Corretora, meu pai, economista, também investidor do mercado imobiliário, corretor de seguros, e é um grande prazer para mim e muito emocionado também de recebê-lo aqui no meu segundo episódio como host aqui do podcast. Seja muito bem-vindo, Augusto, pai e meu presidente. É um prazer, meu filho. É um prazer e é um orgulho poder estar presente aqui, como sempre, te dando todo o apoio nos seus eventos, no seu crescimento. Obrigado pelo convite. Então agora, só me apresentando de novo, eu sou Augusto Vicente Esteves. Estou completando agora, dia 2 de outubro, 70 anos de vida. 58 de profissão e 48 na Bagueira Corretora de Seguros. E esse ano, no dia 4 de julho, nós completamos 84 anos de existência da Bagueira Corretora de Seguros e Investimentos. E esse é o motivo que hoje nós estamos aqui reunidos para poder falar um pouquinho da nossa trajetória. É isso aí. Vamos lá. O que muita gente me pergunta é como que surgiu a Bagueira, né? Como que vocês conseguiram trazer a Bagueira por tantos anos? O que motivou a criação da Bagueira? Todo mundo me pergunta, poxa, era do seu avô e seu pai herdou? Como que foi isso? Incrível a história da nossa empresa. Para quem não sabe, eu nasci em 2 de outubro de 55 e já nessa data, o senhor Miguel Bagueira Leal Filho, corretor de seguros, visitava a minha residência dos meus pais, para oferecer o produto seguros. Então, ele me conheceu logo que eu nasci e é a única referência que eu tenho sobre a palavra seguros, sobre a palavra corretor de seguros. E aí advém a minha formação. Segui conhecendo o seu Bagueira visitando nossa casa. Daí ele vinha na sala, sentava lá, conversava, apresentava o produto, apresentava os custos, fazia a cobrança. E aí eu fui convivendo com aquele ambiente. Aí ele contava causos e causos. Então, desde cedo, desde que nasceu, já absorvia... Desde a tenra infância eu já ouvia causos história muito de similar. seguros. Tem uma história muito similar com a minha própria. Com a sua própria história. E então o senhor Miguel Bagueira trabalhou 40 anos no mercado. Quando ele foi se aposentar, inclusive mudar de São Paulo, voltando para Franca, a terra do imperador, onde ele nasceu, onde toda a família dele estava estabelecida, ele me chamou para que eu deixasse o mercado segurador para assumir a Bagueira Corretora. Mas antes disso, ele te preparou. Antes disso, ele me preparou. Antes disso, ele te preparou. Tem uma história anterior, realmente. O nono, na época,
não queria que você ficasse no comércio. Na época era bonito vestir um terno e gravata e trabalhar no escritório. Então, eu trabalhei desde a tenra infância com meu pai, comerciante, e fui servir o Exército. Me formei oficial do Exército, segundo tenente de infantaria do Exército. E aí eu decidi não seguir carreira, porque eu tinha pretensão de alçar voos maiores do que praticar aquela sequência de mesmice todos os dias. Sim. De uma caserna. Então eu fui fazer faculdade Uma missão. e eu buscava produzir e apresentar um pouco mais para os meus conhecimentos. Foi quando eu deixei o Exército e logo no primeiro dia que eu estava lá no posto de gasolina com meu pai, seu Francisco, que nos deixou agora dia 1º de julho, com 95 anos, ele me apresentou. O seu Miguel Bagueira morava perto do posto de gasolina do meu pai, aqui na Avenida Sumaré. E aí ele chamou o seu Bagueira e falou: Augusto acabou de deixar o Exército, vai querer trabalhar. Foi quando ele me apresentou um cartão de visitas e pediu que eu fosse no dia seguinte, às 8 horas da manhã, fazer uma entrevista na Companhia de Seguros Cruzeiro do Sul. Naquela época, procurar o senhor Otávio Capelano. E lá fui eu, terno, gravata, barba feita, Achando bonitinho. que esse senhor Otávio Capelano Achando era um que gerente de RH. um gerente de RH. Qual não foi a minha surpresa quando essa pessoa tinha meio andar na Barão Tapetininga 151, 7º andar. Meio andar Na era época que o presidência da companhia. O mercado financeiro, de seguros, tudo pulsava ali no centro, né? Todo no centro. E ele era só o presidente da companhia e foi quem me entrevistou pela primeira vez. Seu Miguel, então, te encaminhou direto Direto ao presidente. E ele, depois de uma longa conversa, de uma longa entrevista, ele concluiu que nós tínhamos muitas coisas em comum, muitos sonhos em comum, e ele se viu A história dele a história dele com a minha, se confundindo. Ele também lá com seus 20 anos de idade, com seus anseios, suas vontades, e aquele jovem que estava ali na frente dele, também com as mesmas vontades. Coincidentemente, fazendo faculdade de economia. Foi onde ele me deu a oportunidade, onde eu comecei a trabalhar, comecei a estudar, cada vez mais interessado, e em função disso, começou o meu desenvolvimento, meu crescimento, fui galgando promoções, mudando de departamentos. Quando me ofereceram, veio um corretor e me ofereceu a oportunidade para que eu fizesse um curso, que eu não fazia nem ideia que existisse, que era um curso da Funenseg, curso para corretor de seguro, formação de corretor de seguro. E lá fui eu conhecer esse curso. Me formei corretor de seguro no ano de 76, mas não requeri meu título da SUSEP, porque eu era funcionário de seguradora. E lá continuei me desenvolvendo, continuei estudando muito. Passei por um departamento que muito tenho a agradecer na minha vida, que era um departamento de sucursais e agências, onde nós tínhamos à disposição todos os manuais da editora, manuais técnicos, com todo clausulado, para quem é do nosso tempo, lembra a quantidade de manuais, com todos os ramos de seguro, e naquele departamento passavam todas as apólices e endossos emitidos no Brasil. E passavam pela minha mão, pela mão dos meus funcionários, do meu departamento. Nós tínhamos que conferir e lá nós mandávamos voltar o endosso, incluir cláusula, cobrança maior, cobrança menor, erros. E detalhe, né? Tudo sem sistema, sem computador, Não, tudo sem na mão, tecnologia nenhuma. CI feita à mão, carbonada, para poder ver se voltava a devolutiva. E
conhecimento de todos os ramos me levou ao cargo de gerência comercial da seguradora. Lá estava eu, como gerente da Cruzeiro do Sul, quando nós recebemos uma proposta. Aliás, o senhor Otávio Capelano, nosso presidente, recebeu uma proposta para ir assumir a São Paulo, Companhia Nacional de Seguros, um grupo com 400 anos, de 4 famílias com 400 anos de tradição, famílias que existem até hoje. E ele disse que ele não faria nada sozinho. Vai levar os Se seus. ele tinha um sucesso porque ele tinha uma equipe. E aí ele convidou os 12 gerentes que ele tinha, de todos os ramos, inclusive sinistros e comercial, para que o acompanhasse, acreditasse nele e o acompanhasse para poder reformular toda aquela seguradora e pudesse trazer um crescimento. Nós aceitamos, fomos juntos, fizemos, realizamos, transformamos o mercado e, por incrível que pareça, na companhia que nós estávamos, que era Cruzeiro do Sul, nós criamos a oportunidade para 12 subchefes se tornarem chefes, se tornarem gerentes, e mais os outros todos abaixo, todos foram promovidos a um cargo superior para que pudesse criar oportunidade a eles todos e continuar se desenvolvendo. Então nós só não transformamos a vida da nova empresa, como ajudamos todos os outros que conosco estavam. Criou-se uma oportunidade muito grande no mercado. Naquele momento, estávamos lá, tudo andando bonitinho, quando no mercado brasileiro, o governo federal resolveu criar uma secretaria de desestatização, para que o momento em que o governo iria vender as empresas do mercado. E para essa secretaria de desestatização foi chamado um corretor de seguros, um grande corretor de seguros, profissional do mercado, vou dar um nome, Dimas Camargo Maia, filho. E ele tinha um problema. Uma grande corretora, uma corretora tradicional, um pai profissional com 82 anos de idade, e ele não podia deixar a corretora de volta na mão do pai, para ele poder ir para Brasília cuidar da venda das empresas. Desestatização. Vender as estatais. Foi quando ele comentou com um presidente de uma grande seguradora, Dr. Hélio Opípari, a quem eu mando um grande abraço, um beijo no coração. E o Dr. Hélio Opípari pegou e criou mais uma oportunidade na minha vida. Chegou para o Dimas e falou: eu vou fazer o seguinte, eu conheço um profissional, um excelente profissional com grande conhecimento, que pode ajudar na sua falta na corretora, junto à minha seguradora. Eu vou tirar ele de onde ele está, vou contratá-lo na Sul América para ele te dar todo o apoio. E Hélio Opípari, na época, Presidente da Sul América, Grupo Sul América. Seguradora hoje com mais de 120 anos. Nesse momento, eu recebi o convite, mais um momento de crescimento, mais um momento de conhecimento, mais uma oportunidade na área comercial, que aí já era ajudar a gerir uma grande corretora de seguros. Na época eles tinham 120 funcionários, tinham mais de 40 concessionárias. Isso 1970? 1979, 80. Foi inclusive o ano que eu casei. Então tinha toda uma transformação na minha vida, uma gana, uma vontade de crescer, uma vontade de produzir, uma vontade de me desenvolver muito grande. E já tinha acabado de me formar. Foi exatamente em 79 quando eu me formei economista. E todo esse
esse tempo que você podia dispor para a carreira e para o crescimento, muito se deu porque minha mãe, Maria Tereza Esteves, te apoiava com as tarefas da faculdade, colega de sala. Desde 76, quando nós iniciamos a faculdade. Quando eu iniciei a faculdade, eu cheguei na sala de aula, uma sala com 45 alunos, uma sala de economia. Se economia hoje só tem homem, imagina em 1976. Eram 44 homens, eram 41 homens e 4 mulheres. 41 homens e 4 mulheres. E aí no primeiro dia que um professor resolveu organizar grupos de trabalho, grupos de estudo, eu já fui correndo e me acomodei no grupo das meninas, e daquelas 4 eu escolhi uma que me encantou, e logo no primeiro dia de trabalho na casa, eu já fui para a casa dela, já fui fazer o trabalho, e por incrível que pareça, já são 49 anos, nós estamos juntos, inseparáveis. Foi 4 anos de faculdade me apoiando, foram 44 anos de corretora de seguros me dando todo o apoio como sócia, trabalhando ao meu lado, porque esse foi um grande aparato que eu tive, porque ela já era gerente comercial de comércio exterior de uma grande multinacional de tratores, a Valmet Tratores. Ela já era gerente de comércio exterior, lidava com seguro internacional, seguro de transporte, Cassex, Banco do Brasil, IRB, Resseguro, cargas. E ela já tinha algum conhecimento de seguro também, veio somente a somar na nossa corretora. Então, nós estamos lá na Sul América Bandeirantes, dando apoio a Camargo Maia, quando, de repente, um belo dia, e eu, claro, 20 anos, 21, 22, 23, 24 anos de idade, casado, tinha acabado de casar, quando eu recebi um telefonema do seu Miguel Bagueira, pedindo que eu fosse até a casa dele, que ele precisava falar comigo e tinha que ser naquele dia, às 5 horas da tarde. Com todo o respeito, lá me apresentei às 5 horas da tarde no apartamento. Uma grande surpresa, um susto, porque eu encontro o apartamento todo empapelado, caixas de papelão, sofás, os móveis, tudo empapelado, para mudança. Ele ia se mudar para Franca, em definitivo. E aí vem aquela pergunta inocente, né? E agora, seu Bagueira? E diferente do que seria hoje em dia, que você poderia se mudar para uma cidade do interior e continuar a corretora, naquela época não dava, porque era pessoa física, presencial, feito à visitando mão, o cliente porta a porta, com pastinha e cobrança pessoal, tratativa pessoal, proposta carbonada em 2, 3, 4 vias. Tudo físico, cálculo manual. Não existia computador, não existia nada disso. Era tudo na cabeça. E aí ele veio e falou assim, por isso eu te chamei aqui. Aqui estão meus arquivos, aqui estão 40 anos de trabalho, e como você sabe, eu não tenho filhos, e pelo que eu conheço de você, por esses 25 anos de existência, conheço a sua história, conheço a sua ideia, conheço o seu pensar, e você vai ser o meu sucessor. Então, estou te propondo sociedade, nesse momento de 50%. Estou indo amanhã para Franca, você leva esses arquivos para casa e começa a trabalhar. Eu falei, mas, seu Bagueira... Sou gerente na Sul América. Eu sou gerente na Sul América. Eu não conheço seus clientes. Como é que eu vou fazer? Ele falou, você não vai ter dificuldade nenhuma. Nada diferente do que você já faz, do que você já conhece. Aí começou a cair sua ficha de que ele estava te preparando desde lá do princípio. Desde o princípio, o primeiro dia. Ele estava esperando. Foi um mentor como na sua mentor. vida. E aí vem aquele... Levei os arquivos para casa, levei os fichários, as apólices, aquelas caixas todas. Cheguei em casa, falei para Maria Tereza, olha aqui, ó. O Bagueira disse que a partir de amanhã eu tenho que cuidar das renovações da corretora.
Mas eu não posso, trabalho na Sul-América. E aí foi quando ela também, sabiamente, concluiu que a melhor coisa a fazer era me apresentar para o Dr. Hélio Piper e contar a verdade, contar o que estava ocorrendo, contar sobre essa oportunidade, sim ou não, e deixar que ele desse a opinião dele como presidente de uma seguradora, como profissional de mercado com mais tempo, para que eu não desse um passo errado e não desviasse do meu destino. E daí vem já uma grande lição. Principalmente para mim, mas para todo mundo que está assistindo. Como que uma atitude correta, ética, centrada, dentro das regras, né, o que Deus tem muito para nós, né, dentro dos princípios, fez com que você conseguisse perpetuar o nome da Bagueira. Porque desde lá, você e minha mãe decidiram que iam seguir pelo correto. É muito fácil para as pessoas quererem seguir pelo caminho mais fácil. Falar, não, vou manter meu emprego e de forma escondida aqui, por fora, eu vou produzir seguro na corretora. Já ouvi casos assim. Mas aí, como que as coisas prosperam para quem faz o bem, né? O correto, o ético. Vocês decidiram ser transparentes com o Dr. Hélio, explicar tudo o que tinha acontecido, mesmo sabendo que poderia abrir mão de uma carreira, de uma estabilidade, de um emprego registrado, recém-casado, com filhos. Poderia perder aquilo que você tinha, aquela estabilidade, para ir numa aventura ser corretor de seguros. Mas mesmo assim você decidiu ir lá contar para ele o que ser transparente e correto, né? Contei, me apresentei, apresentei a produção existente, os anos de trabalho, 40 anos de tradição. E em função dessa história, em função dessa tradição, em função dessa carteira sólida, o Dr. Hélio chegou e concluiu que o melhor caminho era poder optar pela corretagem de seguros. E aí ele me deu essa oportunidade com a seguinte condição: se um dia você desejar voltar, as portas estão abertas, sempre estarão abertas para você. Aconteça o que acontecer, não se esqueça que as portas estão abertas. Vai com Deus, faça seu voo, que você tenho certeza que você vai ser feliz. E aí foi onde nós criamos a personalidade jurídica da Bagueira Corretora de Seguros. Miguel era pessoa física. Corretor Pastinha, porta a porta. Porta a porta, cadastrado na SUSEP desde a regulamentação da lei de 64. Sindicalizado, nosso Sincor. Eu requeri meu título, porque eu já tinha o diploma. Você já tinha formação, mas não tinha o registro da SUSEP. Requeri meu registro da SUSEP, me cadastrei no Sincor. Sempre fui filiado ao nosso sindicato, porque eu acho que é o primeiro passo para quem quer ser um profissional. Estar junto daqueles que já têm experiência, estar junto com os melhores. E aí, em sociedade, então, o Sr. Miguel Bagueira, Dona Odete, o Augusto e a Maria Tereza, criamos a personalidade jurídica em 4 de julho de 84. E aí iniciamos um trabalho que o que servia, uma comissão que era para um casal, que era o Sr. Miguel e a Dona Odete, tinha que servir para 2 famílias. Então, a obrigação do Augusto era trabalhar, multiplicar aquilo, dobrar, triplicar, para que pudesse criar o sustento das 2 famílias. E assim foi feito. De lá para cá nós viemos crescendo, desenvolvendo. Claro, vários percalços na vida, vários planos econômicos. Que vamos abordar também. E assim vem a Bagueira
completando 84 anos de existência. Que orgulho e que privilégio poder fazer parte disso. Poder ouvir e poder fazer parte. E se... Acho que dificilmente você não saberia, mas quem foi o primeiro cliente da Bagueira? Olha, eu me recordo que no início nós comentamos que o seu Bagueira já fazia causos, né? Ele me dizia que lá nos anos 40, 45, 50, ele pegava o ônibus no Bom Retiro, descia no Brás pegava o trem da Central do Brasil, descia em Itaquera. Em Itaquera ele pegava um ônibus. Dava tchauzinho para Fernanda Montenegro. E seguia visitando empresas, pequenas empresas, comerciantes, estradas de terra. E um dos causos que ele me comentava era o causo da família Pilon. Família tradicional, família enorme, grande lá de Itaquera, onde ele me contava que por diversas vezes, quando chovia, o ônibus chegava na Avenida Pires do Rio e não conseguia subir a ladeira com o barro. E ele tinha que tirar o sapato, tirar a meia, arregaçar a calça e, junto com os outros passageiros, empurrar o ônibus para que o ônibus vencesse aquele barro. Todos eles empurravam o ônibus para, quando criasse resistência, o ônibus pudesse seguir em frente. E assim era. Então, veja o que era a vida de um corretor de seguros que nós chamamos de pastinha nos anos 40, 50, até 55. Naquela época não existia asfalto naquela região. E ele já... O que ele precisava fazer para ter uma pólice? Para poder falar de seguro, falar de estabilidade, de proteção de famílias e empresas. E lá ele ia, porque essa família tinha um grande depósito atacadista de cereais, farinha, que distribuía por todo o litoral norte de São Paulo. E assim ele começou na carteira dele, lá nos anos 40, 45, fazendo seguro desse, daquele, do parente, do amigo, indicação de outro. E os bairros foram crescendo, se desenvolvendo. E indicação daqui, indicação de lá, até quando ele conheceu meu pai, por indicações também, boca a boca, todos se conheciam, né? E foi quando eu nasci, quando ele me viu, e assim, toda vez ele passava a mão na minha cabeça e me acompanhou, e tenho certeza que hoje me acompanha, inclusive de onde ele está. Todos os meus passos são guiados por ele. Muito bonito. Muito bonito. E eu, apesar de já ter nascido numa era com certa tecnologia, com certos avanços, peguei ainda uma época mais arcaica do seguro, em que ajudava vocês a atualizar programa com disquete, programa de cálculo de seguradora. Mas isso ainda já era uma evolução enorme frente a vender um seguro, pegando ônibus, subindo estrada de terra, empurrando ônibus, indo para cidades mais periféricas, regiões mais afastadas. É um motivador enorme saber que, com todo o aparato que a gente tem hoje, toda a tecnologia, inteligência artificial, sistemas, informação, acesso a pessoas, a dados, a gente tem mais do que a obrigação de fazer, mais do que a obrigação de produzir, de criar, de multiplicar. Porque com tanta facilidade que a gente tem hoje, se a gente não fizer, dado tanta história, tanta dificuldade, tantos percalços, é uma obrigação, né, a gente fazer e multiplicar hoje com tanto acesso à tecnologia. E diante de tanta história, tantos anos, tantas mudanças, tantos planos econômicos, tantas moedas, em algum momento, você já pensou em desistir?
Quando eu conheci o produto seguro, quando eu vi o que o seguro pode fazer na vida das pessoas, na proteção de famílias, na segurança, na estabilidade de empresas, eu realmente me apaixonei. Me apaixonei. É um produto maravilhoso. Quem conhece, não deixa de contratar. É uma necessidade. Chego a dizer que é uma primeira necessidade. Porque todas as pessoas precisam de segurança, de estabilidade. Precisam ter um norte e uma retaguarda. E o seguro é essa retaguarda. O seguro não vai deixar cair nunca. Ajuda na perpetuidade, na sucessão, na tranquilidade. Na certeza de que se algo acontecer, você vai continuar. Se uma indústria tem um parque de produção, esse parque pega fogo, essa área, uma máquina principal da empresa quebra, queima. Numa família, o provedor da casa, seja ele o marido, a esposa, falece, tem uma doença, fica inválido. Como que essa família, como que essa empresa vai continuar? Um profissional que trabalha com o carro, se ele perde aquele carro, um médico que perde um dedo, quebra um dedo, tem uma lesão que não pode mais, um cirurgião que não pode mais operar. É o seguro que vai oferecer essa proteção. Será que para vale ele. a pena correr esse risco que a gente tem Eu todos os digo dias? isso, eu digo isso sempre, todos os dias. Eu acordo respirando o seguro e vou dormir respirando o seguro. Dizem que é o mosquitinho do seguro que pica, né? Quando ele pica, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Contamina e não sai mais. É muito bom. Cá estou eu também. É muito bom. Você, especialmente você, nós conversamos no dia da nossa fundação, dia 4 de julho, e a sua mãe fez o comentário que você saiu da maternidade direto para o gavetão do escritório, e lá estava você no bebê conforto, Respirando e ouvindo respirando o seguro da todos os maternidade, dias. vindo da maternidade. E lá está você até hoje. E lá está você até hoje. E algo também que faz parte importante da história da Bagueira, do porquê a Bagueira e como que a gente conseguiu levá-la por tantos anos e como que a gente vai levá-la por mais anos ainda, é a missão. É a nossa missão. Como que a missão da Bagueira evoluiu ao longo dessas décadas e o que nunca mudou? Nunca mudou a certeza de que estamos no caminho certo. A certeza que fazemos da forma correta. A certeza que proporcionamos oportunidade das pessoas poderem ter garantia de estabilidade, de crescimento, de segurança. E essa certeza traz não só para as famílias o reconhecimento de que um trabalho bem feito, um trabalho bem executado, traz oportunidades de desenvolvimento. Então, não só ajudamos a desenvolver, como nós também nos desenvolvemos. E aí vem aquela conversa. O seguro me proporcionou criar 4 filhos, formar 4 filhos nas melhores escolas, nas melhores faculdades. Me deu tudo que eu tenho, me deu a tranquilidade, me deu a certeza de que é um produto maravilhoso.
E quando eu digo, com um brilho nos olhos, de que somente assim nós podemos perpetuar as histórias das pessoas e das famílias, é porque eu vi como aconteceu, eu vejo o desenvolvimento das pessoas, das famílias, grandes empresas poderiam ter saído do mercado, grandes acontecimentos, como você mesmo contou, incêndios de grandes proporções. Se não houvesse o seguro, esses CNPJs teriam sucumbido, como muito sucumbiram. E todas as famílias que dependem dele, os sócios, Muito funcionários, sucumbiram. diretores. Quantas famílias foram desastradas por um acontecimento? Winston Churchill, dado como um dos homens mais inteligentes, disse certa vez: se me fosse possível, escreveria a palavra seguro no umbral de cada porta, no fronte de cada homem. Tão convencido estou de que o seguro pode, mediante um desembolso módico, livrar as famílias de catástrofes irreparáveis. Essa frase faz parte da assinatura da Bagueira Há quantos até anos? hoje. Sim. São 44 anos que a assinatura da Bagueira traz essa frase de Winston Churchill. Maravilhoso. E algo que a gente tem muito enraizado na nossa cultura é o relacionamento com os clientes. Sim. O que torna o relacionamento da Bagueira com os clientes tão diferente? Em primeiro lugar, o olho no olho. O carinho, o afeto, a sinceridade, a honestidade, a certeza de que você está oferecendo o melhor. Quando o segurado percebe isso, ele cria um relacionamento com você de família. E eu vou dizer para você, nesses 44 anos que eu estou lá na Bagueira, nós já estamos hoje com 5 gerações, né? Vindo lá dos clientes do Seu Bagueira, Sim. já estamos na 5ª geração de famílias que indicaram, vieram crescendo, se desenvolvendo. E hoje eu tenho homens de 45 até 50 anos de idade que me chamam de tio. Porque da mesma forma que eu vi o Seu Bagueira vindo na minha casa, Sim. eles me viam conversando com o pai, com o avô deles. Quantas vezes eu fui numa festa de aniversário de uma família segurada, num casamento, visitei um enfermo, fui pescar com vários segurados. Aí entra uma questão que eu aprendi com vocês, que chama interesse genuíno. Que muitas vezes o interesse do cliente, a necessidade do cliente ou a satisfação do cliente vem em primeiro lugar ao resultado da nossa empresa. Então, quantas vezes eu vi o custo de fazer um seguro ser muito maior do que o resultado, do que a comissão que a gente ia receber ali, mas porque você viu que a necessidade dele era tão grande que você abriu mão do resultado do seu negócio, naquele caso, para proporcionar um seguro melhor para aquele cliente. Às vezes uma viagem que você tinha que fazer para um seguro que a comissão era baixa, não ia compensar, mas mesmo assim você estava lá. Ele precisava de mim. Empenhado, dedicado, assim como você estaria como um grande negócio. A gente sempre tratou pequenos seguros da mesma forma como grandes seguros. Né? A gente tem grandes apólices, grandes corporações, seguros enormes lá dentro, de prêmios enormes, milionários, que a gente trata da mesma forma, com a mesma atenção, com o mesmo carinho de um seguro pequeno, de um seguro de um celular, de um pequeno seguro de acidentes pessoais. A gente trata e dá a mesma atenção. Isso, quando a pessoa tem sensibilidade e percebe,
é algo que não tem como abrir mão. Não tem como priorizar preço, não tem como relevar como se fosse algo normal. Porque hoje em dia, o mercado, principalmente de prestação de serviço, é um mercado muito carente de atendimento, muito carente de empatia, muito carente de atenção. Hoje a gente vê muito prestador de serviço em geral, não vou nem falar só corretor de seguros, que está interessado só com a venda e vai lá até a venda, depois disso você nem acha o cara mais. Né? E essa assistência que a gente dá, tanto a consultoria inicial como a assessoria que a gente dá depois de um pós-venda, é algo que quem experimenta, muitas vezes quem contrata e usa o seguro e precisa de ajuda e percebe o apoio que tem, o respaldo que tem, a segurança que tem, não abre mão jamais. São coisas que eu, ao longo do tempo, ouvi muito de clientes de os meus seguros estão todos na bagueira e eu não troco por nada. Quantas vezes eu ouvi isso de clientes? Quantas vezes eu tive esse privilégio de ouvir isso? É por causa desse relacionamento do olho no olho, de estar perto, de ter paixão do que faz, gostar de pessoas. Sim. Você precisa gostar de pessoas. Independente do ramo, independente do ter segmento. Ter paixão no que está fazendo e gostar de pessoas. Então, eu estava lá no dia que esse menino hoje, por exemplo, 50 anos de idade, nasceu. Eu estava lá quando ele se formou, quando ele se casou, quando ele foi ter o primeiro filho, quando ele comprou o primeiro carro. Sempre ajudando, indicando as melhores soluções para que ele tivesse apoio no seu crescimento. E isso acaba gerando uma corrente de solidez, de amizade, de relacionamento. Por quê? Porque ele entrega para um funcionário, para um vizinho, para um amigo, para um parente, o que ele quer para ele. E aí ele indica. Eu nunca fiz uma propaganda, eu nunca fiz um anúncio no jornal, eu nunca fiz uma mala direta. Nunca a Bagueira Corretora fez uma mala direta oferecendo o produto. Por quê? Porque nós temos uma corrente... Hoje se usa esse título, corrente de solidariedade, mas não é uma corrente de fidelidade. Essa corrente de fidelidade traz a indicação do boca a boca e todo mundo falou de seguro, fala com o Augusto. Falou de seguro, vai na Bagueira. Precisou de seguro, vai na Bagueira. Agora, precisou de consórcio, estamos lá. Precisou de investimento, fala com a Bagueira. E isso é todo dia. Um hub de soluções. Um hub de soluções. Agora, compartilha um caso real de cliente que mostra o impacto da Bagueira na vida dele. Muitos, hein? Olha, um marcante quantas histórias. Que né, a gente tem tantos que é difícil até de elencar. Porque tem tantos que a gente sente até no coração uma satisfação, aquele sentimento de fazer o bem, e você usa muito esse termo, né? Que o corretor é o agente do bem-estar social. Sim. Sim. Como, falando no ramo de pessoas, quantas pessoas que estavam próximas, segurados, que nos queriam bem, chefes de família, que vieram a faltar. E não fosse nós termos oportunizado a contratação de um seguro de vida, nós temos oportunizado a contratação de um seguro saúde, para que aquela pessoa viesse a se tratar, sem que viesse a deteriorar o patrimônio que ele já tinha construído. E aí, muitos e muitos que vieram a faltar, passam grandes nomes pela minha cabeça. As famílias continuaram, porque eu tive a oportunidade de chegar lá com um cheque e dizer, essa é a oportunidade que seu marido deixou para que seu filho possa continuar seus estudos
até curso superior, que ele possa se formar e seguir como um homem para frente. Como pessoas físicas, tenho essas lembranças. Como empresas jurídicas, grandes incêndios. Inclusive, no tempo do seu Bagueira ainda, eu jovem, me recordo que ele tinha um seguro lá daquele atacado. Na época já era uma fábrica de macarrão muito grande, tradicional, e pegou fogo de madrugada e queimou inteira. E, por incrível que pareça, toda a família fazia parte daquela empresa. Não fosse o seguro, pelo menos eu vou te contar que umas 10 famílias teriam se destruído, fora os empregados que faziam parte e mais as empresas coligadas. Então o seguro oportunizou a sequência daquele trabalho. Me lembro já na minha mão, um outro grande atacadista, na Vila Carrão, pegou fogo, ficou quase 2 dias queimando na época. Muitos bombeiros, muita coisa, e aquilo torrou quase um quarteirão inteiro. Não fosse o seguro, milhares de pessoas estariam sem o pão de cada dia. Sim. E a empresa continuou perene. Uma outra grande empresa, uma grande cooperativa na região do Ceasa ali, também pegou fogo. E eu me recordo um belo dia que eu estava na Marginal Pinheiros, umas 11 horas da manhã, quando eu escuto na rádio que um grande incêndio no Ceasa, na região do Ceasa, e falou o nome da empresa. Eu me dirigi diretamente para lá e foi a oportunidade que eu tive de abraçar o meu segurado, chorando. Ele chorava de ver os tratores da prefeitura, o corpo de bombeiros, derrubando paredes, destroços, invadindo para tentar apagar o incêndio, porque tinha muito material inflamável e tinha que retirar o material inflamável, senão ia queimar uma semana. E foi o seguro que oportunizou essa grande cooperativa a continuar como está aí hoje no mercado. Então, são vários casos. Você pediu cases grandes. Sim. São esses alguns dos cases grandes que passaram pela nossa história. E depois de 84 anos, quais marcos históricos que você elenca como os principais em toda essa trajetória? Marcos históricos. Vamos lá. Eu me lembro quando nós tivemos um país com 83% de inflação ao mês. E nós fazíamos seguros com cobrança em 7 parcelas no boleto. E, consequentemente, recebíamos nossas comissões em 7 parcelas no boleto. Fixo. 83% de inflação. Você ia ao supermercado de manhã, estava lá o funcionário remarcando, você ia de tarde, já estava remarcando novamente, e de madrugada ia remarcar novamente. Haviam 3 remarcações por dia no mesmo produto. Preço subindo, uma inflação monstruosa. E nós tivemos que vencer isso. Como é que se vence isso? É o que eu ia te perguntar. Como que supera todo esse desafio financeiro, econômico? Na época. Com governos e situações e cenários e sistemas jogando contra sempre. Contra o empresário, contra a empresa, contra... Trabalhando 12, produção. 14, 16 horas por dia. Trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. Sábados, domingos, feriados.
até madrugadas, grandes madrugadas trabalhando, preparando cálculos para poder estar às 7 horas da manhã esperando abrir o comércio, esperando abrir... E lá, né? A 25, a 30, 40 quilômetros em Franca, em Ribeirão Preto, aqui em Jundiaí, para que tivesse já às 7, 8 horas da manhã, pronto para quando o empresário estiver chegando, você está com os cálculos prontos para poder oferecer E o melhor custo. não só o mercado financeiro, o setor econômico, mas o mercado de seguros mudou muito ao longo desses anos, né? Se adaptou muito, evoluiu muito. Tem alguma grande mudança, além de regulamentações, do mercado de seguro que você vê como impactante ao longo desses anos, seja do período do seu Miguel, que você soube de história, seja do teu período como executivo de seguradora, depois como corretor de seguros? Uma grande mudança no mercado de seguros que você vê como grande, como de muito impacto. Teve aquela comitiva de corretores de seguros que foi a Brasília requerer direitos. Fomos a Brasília, fomos 100 corretores da Brasília com Foi um um avião avião fretado. fretado da TAM, buscar nossos direitos junto à Câmara Federal, ao Senado Federal, porque existia uma ameaça muito grande de se extinguir o corretor de seguros no mercado. Abrir esse mercado de forma tal que qualquer um pudesse contratar seguro. Sem Nós qualquer tipo de estamos experiência, regulamentados, formação. nós estamos regulamentados pela lei de dezembro de 64 e de repente tudo isso ia cair por terra. E nós fizemos um trabalho maciço junto ao nosso sindicato, junto aos sindicatos dos demais estados e conseguimos permanecer com isso até hoje, de forma tal que somos insubstituíveis. Nós, corretores de seguros, somos insubstituíveis nesse sistema. E diante de tudo isso, o que te faz crer que fez a Bagueira resistir por tantos anos, enquanto tantas corretoras e tantas empresas em geral, né, a média de existência de um CNPJ no Brasil é de 5 anos. O que fez com que a gente resistisse por tantos anos, quase um século agora, em meio a tantas empresas, tantas corretoras que fecham? Olha, comentava eu ontem ainda com um jovem senhor da minha época. Estamos rememorando a quantidade de seguradoras que passaram pelo mercado, a quantidade de grandes seguradoras que passaram, a quantidade de grandes seguradoras multinacionais que foram embora por causa dos planos econômicos, por causa de grandes sistemas de adaptações, alguns desinteresses em deixar o Brasil. E isso jamais me abalou, porque eu sempre procurei operar com seguradoras sólidas, com seguradoras estáveis. E isso te traz uma sensação de que estou no caminho certo. Esse estar no caminho certo significa estou vendo meus filhos comerem, beberem, se formarem. Se eu estou recebendo essa oportunidade, então eu não estou errado. E isso faz a gente vencer, porque eu jamais fui ambicioso ao ponto de ir buscar um sonho impossível, uma grande novidade. Não, passos certos, firmes, sempre com solidez, para que chegássemos nesse ponto. Ó, que delícia. E o que muita gente me pergunta é em que momento que uma corretora de seguros tão tradicional, tão sólida no mercado, entendeu
que existia uma necessidade de mercado para abrir uma nova frente, um novo produto de portfólio, que é o consórcio. E é algo muito claro para mim, a necessidade que a gente percebeu, uma demanda natural da nossa própria carteira de clientes, que depois, quando a gente entendeu o mercado, a gente percebeu que era uma demanda e uma necessidade do mercado inteiro, não só de clientes da nossa corretora, por uma boa assessoria e atendimento também em consórcio. Porque o seguro ele protege um bem. Ele protege um patrimônio, uma vida, um recurso financeiro, um legado, uma sucessão. Mas para você conquistar um patrimônio, você precisa de crédito, você precisa de recurso, você precisa de dinheiro. Seja um financiamento, seja um recurso próprio. E o consórcio é um produto de crédito, um crédito mais barato do Brasil, para você conquistar, comprar, adquirir bens. Então, a gente percebeu na nossa própria carteira de clientes que os clientes chegavam com o patrimônio, com aquele bem, com aquele caminhão, com aquele imóvel, com aquele carro comprado com consórcio, ele vinha fazer o seguro, mas ele vinha com uma história de consórcio que não foi bem atendido, que não foi o que o cara vendeu, que o cara vendeu não entregou, que o que o gerente do banco fez não era verdade, ele teve que se virar sozinho e mesmo assim ele estava lá com aquele patrimônio comprado com o consórcio. Ou muitos outros empresas que a gente sabia que queriam crescer, que queriam investir na frota de caminhões, queria comprar um centro logístico novo, construir, ou pessoas que queriam comprar novos imóveis e não tinha recurso de crédito, não tinha acesso a crédito porque o financiamento é muito caro. E a gente entendeu, falou, peraí, a gente tem o maior recurso que são os nossos clientes e a confiança deles. Eles já têm seguros, eles já têm a proteção do patrimônio, eles já confiam no nosso trabalho. Por que não a gente agregar o nosso modelo de negócio, nosso modelo de atendimento, de assessoria, também para esse produto que os clientes estão pedindo? Carentes da forma de lidar, do carinho, isso que eu vinha falando, forma de lidar, do carinho, da seriedade, da oportunidade de fazer o melhor. E aí nós sentimos que o mercado precisa... E uma coisa, nós corretores de seguros somos profissionais. Profissionais com todo esse conhecimento, com toda essa forma de agir. Quando você leva isso para o produto consórcio, é transformador. Por que você está vendo nos últimos anos o produto consórcio evoluir da forma que está evoluindo, se multiplicando a 30%, 40% de crescimento ao ano? Porque os corretores de seguro, com o seu profissionalismo, com a sua forma de agir, começaram a acreditar nisso. E aí foi a nossa oportunidade de, que eu costumo dizer, pescar no nosso aquário. Sim. Nós temos o aquário com a nossa carteira fidelizada, por que não agregar um produto novo e daí continuar com o crescimento, com o desenvolvimento de toda uma carteira, de todo um relacionamento. Quanto mais itens você agregar a um segurado, mais você fideliza ele e a família. É isso. É isso. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Fazer bem, fazer certo. Tudo se resume a isso. Tudo se resume a isso. A empresa com 84 anos, que daqui a pouco completa 100 anos. Daqui a pouco vai para a 4ª geração. Porque se Deus quiser. O Samuel está aí. Samuel vem aí. E vamos seguir protegendo o patrimônio, o legado de famílias e ajudando a conquistar, inclusive. Então, conquistar com o consórcio, proteger com o seguro. Essa é a essência da Bagueira. O que nós fazemos, além de agirmos como agentes do bem-estar social, distribuidores de renda, multiplicadores de soluções, traz para as pessoas a certeza de que é assim que se faz. Fazer bem feito.
Então, vou aproveitar do seu tempo e tanta experiência e sabedoria, dar um recado para os corretores de seguros, para os profissionais de consórcio e para demais clientes, pessoas do mercado como um todo, que estão procurando uma corretora de seguros, que precisam de um apoio, uma assessoria de consórcio, dar um recado para as pessoas em geral, para quem está assistindo a gente, resumindo um pouco do como, porquê e algo que você traz como essência dessa história toda, de toda a experiência, desse sentimento que tem de seguro. Dá um recado para os corretores, profissionais de consórcio, clientes, direto. Para você, corretor de seguros, que quer ter a mesma certeza de futuro, haja com saber, haja com seriedade. Ofereça para o seu cliente o que ele realmente precisa. Crie oportunidades de conhecimento e de saber. Porque assim você vai conseguir trazer consigo toda uma gama de pessoas que vão oportunizar a multiplicação do seu trabalho, oportunizar a sucessão da sua empresa, que hoje é um trabalho sério que nós estamos fazendo no mercado, cuidar da sucessão das corretoras de seguros. Eu faço esse trabalho há muitos e muitos anos, principalmente hoje, como presidente da UCS, que é a União dos Corretores de Seguros. Cuidar da nossa empresa, cuidar da nossa sucessão, trazer oportunidade para os nossos filhos, funcionários e sócios de crescimento e desenvolvimento. Porque o nosso produto não tem igual. E a certeza de que jamais a nossa profissão vai sair do mercado. Porque pessoas gostam de se relacionar com pessoas. Pessoas gostam de ouvir que ele está certo ou que ele está errado. Às vezes você falar uma verdade que não é a verdade que ele quer ouvir, por mais que doa, você dizer, você não vai fazer isso porque está errado. Você não vai fazer isso porque não tem cobertura. Não haja dessa forma, haja daquela forma. Vem depois o troco com a sensação de que você é a pessoa certa no caminho daquela pessoa. Sincero. Não vai falar só o que ele quer ouvir. Olha, eu acho que é um papo aqui que levaria mais uns 2, 3 episódios. Certeza. A gente não conseguiu abordar nem a minha história. Não chegamos lá. Que fez parte né, dessa trajetória da Bagueira. Tô lá desde 2008, em janeiro de 2008, quando eu entrei na Bagueira. São 17 anos. Agora no começo do ano que vem já faz 18 anos, quase 20 anos de Bagueira. Trabalhando de forma regular, né? Porque no mais eu passava o dia na corretora, fazendo alguma coisa, ajudando, enfim. Mas de forma regular e constante desde 2008, são 17 anos. Eu posso dizer tranquilamente que eu me sinto com o coração tranquilo de saber que eu estou no lugar certo, que eu estou fazendo a coisa certa, que eu estou com as pessoas certas. Apesar de ter empreendido nesse meio do caminho com outros negócios, eu sempre tive a Bagueira como o meu negócio, como a minha casa. Porque eu aprendi isso com vocês. E aprendi a ter paixão por seguro, aprendi a ter paixão por pessoas,
Aprendi a ter paixão por clientes, paixão por vendas. E isso é algo que não se tira. Já faz parte da minha personalidade. Eu aprendi isso com você, aprendi isso com a minha mãe. E sou muito grato por isso. Muito grato por ter a trajetória que eu tive, o aprendizado, os ensinamentos, a referência e o exemplo que eu pude ter com vocês dois. E com toda a história. É algo que é um privilégio, assim, que eu não tenho nem como descrever. Mas, vamos deixar isso como uma curiosidade para os próximos episódios, que a gente pode combinar de expandir essa conversa e a história, porque tem muita coisa ainda que a gente não contou. Imagina que são 84 anos de Bagueira, 48 anos de carreira sua no mercado de seguros, resumidos aqui em 1 hora. Vai levar ali um grande seriado ali com vários episódios para contar o todo. Né? Mas fica aqui o gostinho e a curiosidade de quem está assistindo a gente. Se você quer saber mais sobre a história da Bagueira, a história do Augusto, a história da Maria Tereza, do seu Miguel Bagueira, minha história, deixa aqui nos comentários que você quer saber mais, o que você quer saber, quais são as dúvidas e sugestões também para a gente pensar em novos episódios, novos programas, novos modelos, porque a ideia aqui é trazer informação, é trazer conhecimento para vocês de seguros, de consórcios, de investimentos, de mercado financeiro, de economia, de mercado imobiliário e tudo aquilo que faz parte desse segmento, né, tão maravilhoso que é o qual a gente trabalha e tem o prazer de atuar todos os dias. Fica aqui meu convite. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos episódios, deixa seu like, comenta aqui sobre suas sugestões, dúvidas e compartilha com amigos, familiares, pessoas que você acha que isso vai ser importante. Um grande abraço, obrigado, Augusto, meu pai, meu sócio, meu mestre, meu mentor, minha referência. Obrigado por estar aqui, obrigado por fazer parte do meu programa, obrigado pelo legado que você entregou nas minhas mãos, é uma grande responsabilidade para mim. Muito obrigado. Eu que agradeço a Deus por me dar essa oportunidade de criar um ser humano, de transformar um ser nesse homem que você se transformou. Parabéns, meu filho. Muito obrigado. Eu que digo obrigado. Eu que digo obrigado a Deus por ter alcançado tudo que eu sonhava na minha vida. Muito obrigado. Gratidão.